Olá! Vamos conhecer um pouco sobre os medicamentos e compreender por que eles são fundamentais para a saúde da população, se utilizados adequadamente. Medicamentos são substâncias ou preparações utilizadas como remédio, elaborados em farmácias ou indústrias farmacêuticas, e atendendo a especificações técnicas e legais. Possuem inúmeras finalidades, dentre elas, diagnosticar, prevenir, curar doenças e aliviar os seus sintomas. Você reparou que eu falei medicamento e também remédio? Você sabe a diferença? A ideia de remédio está associada a todo e qualquer tipo de cuidado utilizado para curar ou aliviar doenças, sintomas, desconforto e mal-estar. Sabe aquele chazinho caseiro ou até mesmo um banho quente ou massagem para diminuir as tensões? Estamos falando de remédio. Agora, quando falamos de medicamento, estamos nos referindo a substâncias preparadas em laboratórios e que cumpram com as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, é muito importante compreender que existem algumas questões que devem ser observadas quando utilizamos algum medicamento. Vamos aprender? Primeiro, observar a validade do medicamento que você está utilizando. Medicamentos vencidos não exercerão o efeito desejado, o que poderá comprometer o seu tratamento. Você pode observar a validade do medicamento na própria caixinha ou na parte inferior do blister. Já que estamos falando disso, onde você costuma colocar a sua sacola de medicamentos vencidos? Descarte correto de medicamentos vencidos. O descarte de medicamentos não pode ser realizado no lixo comum, na pia da cozinha ou no vaso sanitário, visto que poderá gerar importantes consequências ambientais. Por isso, algumas farmácias privadas e alguns serviços de saúde possuem pontos de coleta específicos, para serem posteriormente encaminhados à destinação final, ambientalmente correta. Procure esses serviços no seu município. Armazenamento correto para ter o efeito desejado. Outro ponto que é muito importante também é que você armazene os seus medicamentos em uso em locais apropriados, que não recebam calor excessivo nem umidade. Se os medicamentos estiverem próximos ao sol, é bem provável que o excesso de temperatura comprometa suas propriedades químicas, acarretando numa perda da eficácia do medicamento. Então, mantenha eles em local seco e arejado, longe da luz e do calor excessivo, e também longe da umidade. Combinado? Se funcionou para sua amiga, não significa que poderá funcionar para você. Todo medicamento exerce um efeito no organismo das pessoas. Esse efeito pode ser aumentado ou diminuído, dependendo do metabolismo de cada indivíduo. Portanto, não é recomendado que você utilize medicamentos de outras pessoas, mesmo que elas falem que funciona. O ideal é que você consulte um profissional da saúde e receba uma prescrição individualizada e adequada às suas características. A mesma discussão vale para compreendermos também o papel do marketing e da mídia no consumo de medicamentos. Você já parou para pensar na quantidade de propagandas de medicamentos que são disseminadas nas principais redes sociais? A utilização inadequada desses medicamentos pode gerar dano à sua saúde, e compreendemos que ela aumenta com o fenômeno da automedicação. Quando falamos em automedicação, nos referimos ao uso dos medicamentos sem prescrição médica, onde a própria pessoa decide qual medicamento irá utilizar com base nos seus sintomas ou até mesmo utilizando para promover saúde. Por isso, é muito importante que antes de ingerir qualquer medicamento, você consulte um profissional farmacêutico sobre os benefícios e riscos da terapia.
Ele é o profissional da saúde que possui os conhecimentos técnicos e habilidades necessárias para auxiliar e orientar a população sobre o uso correto dos medicamentos. Hoje falamos sobre conceitos básicos e dicas necessárias para a população. Mas lembre-se, se você tiver alguma dúvida ou necessitar de alguma orientação específica, existe o profissional farmacêutico que estará lá por você.